ali, mas não tá tranquilo. Que louco. Música ambiente aí, não. Tá, ó, vamos recapitular. Aqui nós temos uma função meio esquisita, que eu bati o olho e sabia que tinha que resolver por Bhaskara. Eu sei que é meio complicado para vocês, né? Mas eu recomendo que você decore. Certo. Primeira coisa a decorar é que isso aqui é um sobresseno. Aí depois meio que vai ser intuitivo, porque você quer tirar o seno ali da parte de baixo. É ruim quando nós temos variáveis na parte de baixo de uma fração. Claro, eu fiz desse jeito, né? Mas um outro jeito para fazer aqui, que talvez seja um pouco mais simpático a você, seja o seguinte. Não tá errado o que eu fiz, tá? Eu só vou fazer de outro jeito aqui. Eu vou pegar esse termo todo e jogar aqui pro outro lado, junto com o zero aqui. Então eu tiro o zero. Aí, claro, ele foi para lá, trocou de sinal, não é mais negativo, agora é positivo, exatamente. Então ficou desse jeito aqui. Beleza, só dei uma rearranjada. Agora o que eu posso fazer? Eu posso passar esse seno pro outro lado multiplicando, vai dar na mesma, olha só. Vai ficar o 2. Ele estava dividindo, certo? O seno está dividindo aqui embaixo. Sim, passou multiplicando. Vai Aí ficar fica seno ao ao quadrado. quadrado. E aqui também vai ficar os 5 seno de x. Eu multiplico os dois. Sim. Multiplico os dois. E aqui vai ficar só o 3. Então agora, pronto, tu tem tipo uma Bhaskara. Ah, mas é que a Bhaskara é só o x, beleza. Então o que a gente vai fazer? Bhaskara primeiro, tem que estar todo mundo pro lado esquerdo, né? Igual a zero. Senão não é Bhaskara. A gente vai dizer que seno ao quadrado. Opa! Seno de x é igual a uma outra letra, é igual a u. Então, tu vai ficar com 2u mais 2u ao quadrado, né? Porque o seno de x é u. Então, como está o seno ao quadrado ali, vai ficar u ao quadrado. E aqui vai ficar 5u menos 3 igual a zero. Beleza? Certo. Por Então, que tem que o 3 não resolver. virou 3U? Porque, lembrando que estava 3 com o seno embaixo, entendeu? Então, Sim. o seno de x, quando ele multiplicou só quem estava lá do lado esquerdo. Certo. Beleza? Isso. Ele está multiplicando aqui, então não teria como mesmo. Agora, você lembra como é que resolve Bhaskara? Lembro. Opa, Fazer então aqui. resolve aí na paz do Senhor Jesus aí. Quando chegar na resposta, me fala. Tá bom. Ô, professor, você pode fazer esse exercício? Tipo, só pode resolver isso só para eu lembrar que eu acho que eu sou meio burro. Véi, não fale isso de si mesmo. Eu vou colocar as regras e você vai fazer. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você faz o delta e depois você faz menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Os números são feios mesmo, vai ficar uns Não, números meio assim, quebrados, fração, não tem jeito. eu lembro que era Porque muito fácil. quando A não é um, sempre é uma palavra meio forte, mas normalmente dá fração. Tá. Lembrando que a equação, ela vai ser sempre no estilo A, x ao quadrado, ou seja, o cara que está na frente do x ao quadrado é o A, o que está na frente do cara normal é o B, e o número sozinho é o C, lembrando que o sinal vai junto, né? Certo? Certo. Certo, então boa sorte aí. Se errar, errou, não tem problema.
Uma pergunta. Esse ali no x, x é igual a menos b mais ou menos vezes quadrada de delta. O a ali, ele vai ao quadrado? O A vai ao quadrado? Porque, tipo, o a não é o 2. Sim. Aí ele vai ao quadrado ou nada a ver? Mas onde que tá A ao quadrado na equação? Não tem A ao quadrado. Não, É só tipo, o A normal. tipo, o 2 ali tá 2 u ao quadrado. Entendeu? Sim, mas o A é o número que multiplica o U ao quadrado. Não, o A não Ah, está ao quadrado. Ele é então tá. só o número que multiplica, beleza? Certo. Beleza. Ah, você tem uma raiz que é menos 3 quartos e outra menos 2. Menos 3 quartos. Bem, vamos ver se a conta tá certa aqui. B ao quadrado. Não, velho, ó, é vezes 4, é 4 vezes A vezes T. Tu fez 4 menos A. Não sei o que tu fez ali, mas é vezes, cara, ó. É vezes aqui, no delta, tá vendo? Então você errou o delta. O delta, o delta a princípio não é 16. Eu tinha que multiplicar, É mano. tudo multiplicado ali, é menos só com o B quadrado. Então, eu errei tudo. É. 40. O delta pode ficar negativo? Ah, se o delta pode, sim, pode ficar negativo, sim. A princípio não tem problema.
que eu errei. Ah, você enviou alguma coisa aqui, vamos ver. Mandei. Pô, velho, você tá com uns probleminha com sinal aí, hein, velho? Que isso, tá feio essa, hein? Menos com menos dá mais, hein, cara? Ó, delta B 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 3. Menos com menos dá mais, cara. Então vai ficar mais aí. Certo? Certo. Vai ficar mais 24. Então vai dar 49. Então delta é 49. Então vai ficar x igual a menos b, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o a, que é 2 também. Então vai ficar... Eu não chamei de x, é u. É u. Então, menos 5 mais ou menos 7, dividido por 4. Aí você vai ter duas respostas. A primeira negativa, vai ficar menos 12, dividido por 4, menos 3. E aqui a segunda positiva, vai ficar menos 5 mais 7, que é 2 positivo. Dividido por 4 vai dar meio. Então essas são as duas respostas. X igual a menos 3 e x igual a meio, velho. Cuidado aí nesses sinais, porque a parte difícil da conta não é para ser a Bhaskara, tá ligado? A parte difícil da conta é ser essa coisa que eu fiz aqui, de passar do seno para Bhaskara, entendeu? Certo. Resolver a Bhaskara ali é só uma ferramentinha. Vamos ver a próxima aqui. Seja dado um ângulo, provavelmente vai ser algo semelhante. Vamos ver aqui. Seja dado um ângulo, θ, de modo que θ pertence a esse intervalo, calcule os valores de θ que tornam a inequação, aquilo ali, verdadeira. Muito bem. Quais são os valores de θ que tornam isso verdadeira? Ou seja, a tangente ao quadrado de θ menos 3 menor que zero. Como é que a gente faz isso? Bem, eu lembro de uma propriedade trigonométrica que envolve a tangente ao quadrado. Muito bem. Deixa eu pegar essa propriedade aqui, só um segundo. Tranquilo.
Vou te mandar aqui também de uma vez. Pronto. Isso aí tem bastante coisa boa de decorar, algumas meio difíceis. Onde que tá? Aqui. Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Tangente ao quadrado mais 1 igual... eu vou transformar essa porcaria numa secante e não vai ajudar em nada também. Será que isso resolve? Acho que não. Vai dar na mesma. Bem, valeu a tentativa. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vou pensar um pouco, tá? Que isso aqui me pegou. Tô querendo Tranquilo, pensar a tranquilo. forma. Eu sei fazer isso, só que eu tô querendo pensar a forma mais fácil que foi o que o professor imaginou que os alunos deveriam seguir aqui. Então, pensar. Ao quadrado, né? Talvez a gente queira. Eu acho que é isso, exatamente isso. A ideia aqui é o seguinte, ó. Se você passa o 3 para o outro lado, a gente fica com tangente ao quadrado 3. Só que eu não sei quais são as tangentes tangente ao quadrado, eu sei das tangentes. Tem algumas tangentes que a gente até sabe de cor por causa dos ângulos notáveis. Ou deveria saber de cor, pelo menos, tá? Tem até umas musiquinhas pra gente decorar e tal. Se a gente for buscar a tangente aqui, a gente tem que fazer a raiz quadrada dos dois lados. Ok? Uhum. A raiz quadrada do lado esquerdo, né, vai dar tangente, só que vai dar, na verdade, um módulo da tangente. Igual a raiz de 3. Ou, é isso. Módulo da tangente igual a raiz de 3, porque quando a gente faz a raiz quadrada, que o número ao quadrado, ele sempre sai positivo, então a gente está falando módulo. Então, a coisa é essa. Só que agora o que acontece... então grava aí, ó, é para gravar. Isso aqui eu não vou Tá. tentar te explicar os detalhes. Se você fizer uma função trigonométrica ao quadrado, vai aparecer esse módulo aqui, que na prática vai pegar o que está aqui do outro lado e fazer uma desigualdade de dois lados, assim, ó. Menos raiz de 3 de um lado e mais raiz de 3 do outro. Beleza? É isso que vai acontecer. Claro, se tiver o 3 aí, se for outro número, é outra Não, raiz. sim, óbvio. Beleza. Então, é isso. Agora, a gente tem que pensar. Dentro desse intervalo aqui, quais são os valores que fazem a tangente da raiz de 3? Né? Se você lembrar dos ângulos notáveis, você vai lembrar que existe lá um ângulo notável que faz a tangente da raiz de 3, que é o 60. Então, a gente sabe que a tangente do θ é igual a raiz de 3. Ou melhor, tangente de 60 igual a raiz de 3. Beleza? Então, é isso aí. Muito bem, então o que que acontece? Sempre tem que pensar no círculo trigonométrico para essas coisas darem certo. Então, assim, muita matéria, pouco tempo, né? Tem que saber tudo. Quando você tem 60 graus, né? Você tem um negócio assim. E daí, você tem o que seria uma reta tangente aqui no círculo. E essa altura onde bate aqui tem um valor no eixo Y. E esse valor no eixo Y, referente aqui ao ângulo de 60 graus, é a raiz de 3. Ok? Então, por isso que o valor é raiz de 3. Agora, se você não quer decorar isso, né? Então, recomendo que você decore que a raiz quadrada, que a tangente de 60 é raiz de 3. Só decora isso e pronto. Tem aquelas tabelas de ângulos notáveis, cara, que você tem que saber de cor aquelas tabelas de ângulos notáveis. Deixa eu ver se no que eu te mandei tem.
Cadê? Não, não tem. Então eu vou te mandar aqui, tabela, ângulos notáveis. Tem que saber isso, que não tem mais jeito. Decorar e acabou, senão tu vai ter problema na prova. Tá aqui, ó. Vou colar pra você aqui. Se você olhar ali, a tangente de 60 é raiz de 3, como eu coloquei aqui. Agora, por que que eu tô falando isso? Ah, sim, é a Porque regrinha lá. Aquela musiquinha 1, 2, 3. é essa mesmo. Tá. Agora, veja que ele está querendo saber quais ângulos dentro desse intervalo, né? Ou seja, de menos π sobre 2 a 3π sobre 2. De onde vai o ângulo menos π sobre 2 a 3π sobre 2? Basicamente, ele vai daqui até aqui. É isso. Ou seja, 2π, em outras palavras. Tá bom? Ele quer saber todos os ângulos que fazem a tangente estar entre o menos raiz de 3 e raiz de 3. É isso. Dentro desse intervalo. Ok? Então, entre menos raiz, a tangente sendo maior que menos raiz de 3 e menor que raiz de 3. Bem, se você parar para pensar, você vai ter também para cá 60 para baixo, certo? Isso. Então, obviamente, o 60 para baixo te fará ter menos raiz de 3, certo? Sim, porque tá pra, certo, Porque tá tá para do outro baixo, lado. exatamente. Exatamente. E é isso. Então, significa que você tem esses caras aí, né? Eu acabei de colocar. Você tem o 60 para baixo e o 60 para cima. Tem esses ângulos aí. Ou seja, a solução é meio que essa, né? O problema é que ele quer saber o ângulo. Então, os ângulos que te fazem isso, né? É de menos 60 a mais 60. É isso. Percebeu? Uhum. É isso. Então, tá aqui o menos raiz de 3, o mais raiz de 3 que a gente está citando. Então, significa que os ângulos estão entre menos 60 e 60. Ok? Então, esse problema aqui já precisa de um pouco Saúde. mais de. Já precisa de um pouquinho mais de estatística. Beleza? Nossa, comendo bola. Precisa de um pouquinho mais de trigonometria, né? Saber a coisa do círculo trigonométrico, por aí vai. Tá bom? Tá. Não tem como tu achar que tu vai conseguir tirar essas coisas de cabeça ou só jogando numa fórmula na prova, hein? Tá. Essa tua lista aí tá nível pesado, cara. Ok? Então eu Uhum. entendo que se tu for mal na prova, mas não acho que vá bem, não acho que conseguirá ir bem se só, né, supor, talvez vai cair uma questão de jogar na fórmula. Não, esquece. Essa lista aí tá barra pesada. Deixa eu salvar isso. E vou por outra aqui para nós fazer. Cadê? Aqui. Blá, blá, blá. Unidade alcançada por uma ferramenta. Ai, as questões estão difíceis. Ó, primeiro lê essa questão, enquanto eu vou fazer um xixizinho. Na volta, tu me Verdade. diz se tu tem alguma noção do que fazer aqui. Eu volto. Certo. Expressão de ser- é o tempo medido em segundos. FT medido em centímetros. Se apresenta para a profundidade alcançada por uma ferramenta de perfuração em relação ao seu tempo de operação. Considerando o intervalo de tempo 0, 12, determine a profundidade alcançada no instante t. FT é o medida em centímetros. E T em segundos.
Meu Deus. Então, meu senhor, entendeu alguma coisa? Sabe começar, algo do gênero? Não, isso aí pra mim tá mais pra física, né? Mas, Parece um problema de física mesmo. É, velho. Foi o que eu tinha dito pra sua mãe, mas o diálogo lá foi meio complicado. A gente tem que ter mais de uma aula, cara, por semana. sim. Porque não é só o fato de tu não saber, é que a matéria é difícil mesmo. Tem os ensino médios aí que não são tão difíceis quanto o seu, sabe? Daí já é difícil. Daí você já não tem umas matematiquinhas que precisa aí. Complica. Bem, vamos lá, vamos tentar fazer esse. A expressão dá, então, tempo medido em segundos, a função é medida em centímetros, então diz a profundidade alcançada por uma ferramenta, em relação ao tempo de operação, dentro de um intervalo de 0 a 12, a profundidade alcançada no instante t igual a 3. Essa primeira aí até é fácil. Ele está te perguntando, ó, qual é a profundidade, ou seja, qual é o F, né? De acordo com o enunciado, a profundidade é o F, certo? Uhum. Qual é o F quando t é 3? Então, você vai pegar essa equação e no lugar do t vai colocar o número 3. Vai jogar o que tiver que jogar na calculadora, e, né, se não souber de cabeça, e vai chegar na resposta, é só isso. Prática, basicamente, o que tem de diferente é resolver isso aqui, né? Mas, de novo, é só o cosseno de 3π sobre 6 ali. Joga na calculadora o que tiver que jogar. O π sobre esse. Tá. Mas uma pergunta, eu coloco esse 3 aí na equação ou nada, ou não? Mano, é o que ele tá. É a única coisa que ele tá te mandando fazer, Ah, né? é verdade, Botar o perdão, 3 no não, lugar do T. tava falando ali antes, mas perdão, eu entendi. Certo. E daí, eu não sei, eu acho que tu não vai poder usar a calculadora na hora da prova. Então tem algumas coisas que você tem que saber de cabeça, tipo, qual é o cosseno do ângulo que vai aparecer ali, entendeu? Sim, sim. Então tem alguns ângulos que tem que decorar. Tipo, o ângulo que vai aparecer ali, ele não é um ângulo notável, mas ele é um ângulo especial. Bem, vou mostrar esse ponto especificamente. Vem o cosseno de π sobre 6 vezes 3. Se você simplificar isso aqui, E como é que eu sei qual é o cosseno de π sobre 6? tem que saber de cor, velho. Não tem Tá, jeito, é decorar. vou Não decorar. é exatamente o cosseno de π sobre 6 que você tem que saber aqui. Depois dessa multiplicação, fica π sobre 2. Tá. Se você não sabe com radiano, tem que saber com ângulo normal. Π é 180, então dividido por 2 é 90. Ou você decora que o cosseno de 90 é zero, ou você pensa no círculo trigonométrico de novo. O cosseno é sempre o cara no eixo x e o seno no y. 90 graus, bem, o ângulo começa sempre aqui, né? Então, se tu vai fazer 90 graus, tu tem isso. 90 graus é isso. Então, tu vai ter, tipo, se o teu ângulo começa aqui, ele vai, 90 graus. Aí tu olha e pensa, pá, qual é a sombra que ele tá fazendo ali no cosseno, no eixo x, horizontal? Zero. Ele não tem projeção nenhuma na horizontal. Então, o cosseno de 90 é zero.
Claro que isso é uma forma mais elaborada e visual e é o motivo por trás do que tu tem que saber de cor, que é isso aqui. O cosseno de 90 é zero, beleza? Mas se tu não sabe de cor, tu pode apelar para essas coisas. Então, na prática, né, significa que tudo aquilo ali vai dar zero, certo? Tudo que tá com cosseno ali vai dar zero. Então a resposta vai dar 2, certo? Uhum. Certo. B, a profundidade máxima que a ferramenta alcança. Muito bem. Ó, aqui você não precisa de ângulo nenhum. Você só precisa entender que o seno, ele tem um valor máximo e um valor... O seno e o cosseno, eles têm um valor máximo e um valor mínimo, beleza? Uhum. O valor máximo e mínimo é menos 1 e 1. Então, se você quer saber a profundidade máxima que isso aqui vai ter, bem, na prática é só, né, ver o que vai ser desse cosseno, certo? Sim, sim. Ou vai ser o máximo, ou vai ser quando ele tiver menos 1, ou vai ser quando ele tiver mais 1. É? Então pense um pouco aí, pense um pouco bastante, assim, demora uns 2 minutos, e tente concluir, mas não é nada demais, tá bom? Porque você não vai mexer com nada de ângulo ali. Não tem Sim, mais sim. nada de ângulo. É só pensar no qual será o valor, né, dessa conta aqui no fim. Tá bom. O seu valor dessa conta. Beleza. Posso beber rapidão? Sem pressa, não. Voltei. É só resolver essa conta aí, né? Basicamente, é só você ver em qual dessas duas situações ele vai ter o maior valor de F, né? Mais uma. Não sei, faz aí, me diga. Igual, Lembre-se que menos com menos dá mais. certo? Vezes menos. Ah, é com menos um, né? Deixa eu Exato. mandar. Porque o outro vai ficar zero. Tá bom. É isso aí, pô. Então, essa é a interpretação. O instante em que essa profundidade é máxima. Bem, você já sabe qual que é o valor, né? Você supostamente encontrou aí
4, né? Esse valor de profundidade máxima que você encontrou, 4, né? Sim. Uhum. Calma aí. Deixa eu... Isso. Não é 3? Ou... Não, não é 3, velho. Não tem a desgraça de um 2 aqui multiplicando, velho? Onde? Aqui. Aham. Então, essa conta aqui não dá menos 1? Tu falou? Eu falei menos 1 e 1, certo? Aham. Menos 1 vezes 2 não fica menos 2? Sim. Então, com o sinal aqui mais 2, 2 mais 2, 4, né? Ah, certo. 4. Ai, 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 velho. Aí não, hein, velho. Uma coisa é não acertar a trigonometria. Outra coisa é não acertar a continha de mais e menos. Veja que são problemas diferentes. Vamos lá. Então, agora a questão é, qual é o instante que isso acontece? Nós já entendemos que isso vai acontecer, de acordo com a sua lógica aí, quando o cosseno der menos 1. Então, significa que a gente precisa que o cosseno de π sobre 6 vezes x igual a menos 1. Certo? Isso. Então, de novo, você tem que olhar para esse problema e pensar, o que é que eu tenho que colocar no cosseno para que ele dê uma resposta menos 1? Só que para tu conseguir entender isso, tu precisa conhecer a função cosseno, o círculo trigonométrico, esse tipo de coisa. Lembrando, cosseno é aqui e o seno é aqui. Então, se eu quero cosseno menos 1, para cá ele é 1, aqui ele é 0, aqui ele é menos 1. Então, eu quero todo esse ângulo aqui. E aí, você sabe quanto que mede esse ângulo roxo? 120. 180. 180. Então, significa que a gente quer que o valor aqui dentro do cosseno seja 180, porque o cosseno de 180 é menos 1, de acordo com o que eu acabei de te mostrar aqui. Então, π sextos vezes x tem que ser igual a 180 graus. Bem, de um lado tem o graus e do outro tem o radianos. Um deles eu vou ter que converter. Cortar, converter, etc. Eu posso dizer que o 180 é π. É uma coisa que a gente é obrigado a decorar para conseguir fazer as regras de 3. Então, 180 é π. Logo, já que ele é π, eu corto, passo 6 para o outro lado, multiplicando, x igual a 6. Pegou a ideia? Aham. Então, é isso aí, ó. Passou o X multiplicando. Certo, aham. Você, velho, precisa refazer todas essas questões para a prova de quarta, hein? Sim. Eu faço Eu todas vou... elas aí. Todas tem que refazer, mano. Tudo Você que a acha que gente essas fez hoje. questões é, tipo, muito difícil? Bem, não tanto, mas mais do que a maioria das escolas. Não é uma questão de vestibular. Bem, mais ou menos um nível de questão de vestibular fácil, assim. Mas dá para ir bem na prova. Sobre a trigonometria, cenário que for correto. Blá, 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 possui apenas uma solução. Continha, hein? 2 seno de 2x. Possui apenas uma solução. Como será que a gente resolve isso? Tem que olhar alguma propriedade trigonométrica daquelas que eu te enviei. Ver alguma que fale sobre o dobro do ângulo, alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui.
O dobro do ângulo. Por exemplo, double angle identities. Lá no meio, double angle identities. A gente tem lá cosseno de 2θ. Bem, aqui no A, né, no primeiro, a gente tem o 2 seno de 2x. Mas se eu dizer que 2x é igual a u, por exemplo, eu fico com 2 seno de u menos 4 2u igual a 3. Então, quando eu olho lá na tabela, eu posso chamar até de θ para ficar menos confundível, né? Então, lá, se tu olhar, tem o cosseno de 2θ, que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Ou seja, a gente fica com 2 seno de θ menos, daí coloca aqui entre parênteses, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Ou, né, como tem duas lá, embaixo tem dois iguais, né? Se tu olhar lá na tabela. Tem 2 cosseno de θ ao quadrado menos 1, ou 1 menos 2 seno ao quadrado de 2θ. Então, vamos trocar por essa terceira ali. 1 menos 2 seno ao quadrado de 2θ. Por que que eu vou fazer isso? Seno ao quadrado de θ, desculpa. Porque eu quero uma expressão só com seno. Ok? Tá. Entendeu a ideia? Aham. Uma expressão só com seno, tá. Por que que eu vou querer uma expressão só com seno? A gente já usou isso hoje. Fica mais fácil, não é? Não, velho. Na primeira conta a gente fez uma expressão só com seno e por causa disso a gente conseguiu fazer uma coisa específica. Tu não lembra o que era? Bhaskara. Exatamente. Então não é por qualquer motivo. A gente sempre tenta deixar a mesma função trigonométrica para conseguir resolver os problemas por outro tipo de matemática mais simples, no caso Bhaskara. Então atenção, né? As coisas não são de graça aqui. Muito bem. Daí vai ficar 2 seno de θ, que por exemplo vai ficar menos 1 mais 2 seno ao quadrado de θ igual a 3. Daí, se a gente passa esse 3 para o outro lado, vai ficar com 2 seno ao quadrado de θ mais 2 seno de θ menos 4 igual a 0. Então aqui corta, aqui vira 2. Daí a pergunta é, quantas soluções tem isso aí? Daí tem que resolver Bhaskara, ok? Então eu não vou saber responder isso. Bem, na verdade, eu meio que já sei, mas quem tem que descobrir isso aí é você, beleza? Depois você faz essa Bhaskara aí e descobre. Lembra que você tem que trocar seno por U. Vamos ver a próxima. Tá. Pra aparecer o U ao quadrado, essas coisas. Seno de x mais π vezes seno de x mais π vezes cosseno de x menos π sobre 2 menor que zero para todo número real x. Tá afirmando isso? Estranho. Seno de x mais π. Seno de x mais π. Seno de x mais π é a mesma coisa que seno de x. Não, seno de x mais 2π que é a mesma coisa. X mais π não é a mesma coisa. Ou eu tô errado? Não, não tô errado, não. Isso já começa um problemão aí. Para conseguir resolver isso, de novo, vai ter que apelar para propriedades trigonométricas. Coisa que tu tem que decorar. Lá naquela tua ficha, tem as propriedades de soma e diferença. Essas aqui. Para seno. Também tem a para cosseno lá. Então, por exemplo, eu vou só te mostrar do seno e depois tu vai ter que fazer de cosseno, porque não vai ter tempo para fazer o resto. Ó. Você vai ter que identificar que, no caso, o x é o alfa, o sinal é o mais, e o π é o beta, e você vai ficar com seno de x, cosseno de π, mais cosseno de x, seno de π. Daí, bem, quem que é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar menos o seno de x. Quem que é o seno de π?
Cosseno de π é zero. Então esse cara desaparece. Então, veja só como simplificou, né? No seno de x mais π ficou isso. Beleza? Uhum. Para fazer o cosseno, primeiro você pega aqui a função do cosseno. E tem que usar aqui a propriedade trigonométrica. Daí você usa a propriedade trigonométrica aí para o cosseno. Beleza? Certo. Mesmo esquema, identifica quem é o A, quem é o B. E depois que você fizer tudo isso, ainda vai ter que dar uma olhada aqui na equação. Vai ter que ver se é verdade, que se tudo que está do lado esquerdo é sempre menor que zero. Beleza? Certo. Aham. Então, tá bom. Então é isso, man. Obrigado. Boa sorte Valeu. para a prova aí de quarta e tenta dar uma revisada, pelo menos no que a gente fez hoje. Não, tranquilo. É muito provável que ele cobre umas questões mais parecidas com essas primeiras aí, tá? Tá bom, valeu, viu? Mas é pra tentar refazer, velho. Porque se Eu tu vou só tentar. olhar assim, vai. Não, sim, não dá certo. Tem que fazer Não, exercício. exatamente. Tem que fazer o Valeu. exercício. Valeu, abraço. Falou.